Fala pessoal, tudo beleza? Galera, vamos para a oitava questão do nosso terceiro simulado do Perspectiva CBMERG. Vamos lá, olha o que ele diz. Mateus sempre coloca o celular para carregar e deixa apoiado nas tubulações que percorrem as paredes do curso. Sabendo que o celular pode, por estar apoiado no próprio cano, encontra-se a 3 centímetros da fiação contida na parte interna, determine o campo magnético que está atuando no celular enquanto está sendo carregado. Então repara, ó. Vamos aqui anotar algumas informações. Ele disse que está a 3 centímetros de distância da fiação interna. Então a distância vale 3 centímetros. Lembrando o seguinte, né? Centímetro não é sistema internacional. Então isso aqui está fora, né? Não pode. Então tem que botar um 10 a menos 2 e aí a gente passa para metro. Então a distância é 3 vezes 10 a menos 2 metros. Ele quer saber o campo magnético, então ele quer o B, né? O campo magnético que atua aí no celular do Mateus. Aí repara, se a gente for lá na tabela, a gente vai descobrir algumas informações, né? Vamos lá. Ele disse pra gente, vamos pegar aqui, cadê a nossa tabela, né? Ele falou pra gente que a corrente elétrica de saída nas tomadas é de 10 amperes, então eu vou usar o I como 10 amperes. E ele me disse também que a permissividade magnética, o meu μ, né, é 4,0 π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere, tá? Então estão aí as informações que ele me deu. Agora vamos dar uma analisada no que essa questão está tratando, né? Eu tenho aí a fiação, né? A fiação elétrica. Vamos pegar isso aqui como se fosse um trecho de um fio, né? E aí, repara, eu tenho corrente elétrica atravessando aqui a minha fiação, né? E aí a gente já sabe o quê? Quando a gente está com fiação elétrica, né? Campo em fio, né? Para calcular o campo magnético em fio, campo magnético em fio, a equação que gerencia isso é B μ0 vezes I dividido por 2πb. Essa é a equação que gerencia o cálculo do campo magnético através de uma fiação. Agora, só por desencargo de consciência, vamos aproveitar para lembrar algumas coisas. Você lembra da regra da mão direita? Como é que funciona a regra da mão direita? O seu dedão ele indica o sentido da corrente e aí quando você fecha os seus dedinhos, isso mostra para você qual é o sentido do campo magnético. Então, por exemplo, se eu pegar o esquema que eu fiz aqui, se você fizer a regra da mão direita, ó, o seu dedão está apontando para lá. Quando você for fechando a sua mão, você vê que os seus dedinhos entram pela parte de cima e dariam uma volta pela parte de baixo. Então, ó, eu poderia botar um X aqui, que toda vez que tem X aqui o vetor está entrando, né? E aqui eu poderia botar uma bolota, que significaria que meu campo está saindo, né? Então, tá aí o meu campo magnético. Ele estaria girando em torno desse fio, fazendo isso, né? Entrando de um lado e saindo pelo outro, tá? E aí o celular está a 3 centímetros de distância da fiação interna. O que a gente vai fazer? Aplicar aqui as informações e calcular o que a gente quer, né? Então o campo vai ser o μ0 é 4π vezes 10 a menos 7. O I, a corrente, é de 10 amperes. 2 vezes π e a distância vale 3 centímetros, que é 3 vezes 10 a menos 2, né? 3 vezes 10 a menos 2. Aqui eu consigo cortar, né? Morre aqui esse π. Aqui eu consigo jogar esse cara para cima, né? Esse 10 a menos 2. E aqui eu consigo cancelar, né? 2 com 4. Aí aqui fica 1, aqui fica 2. Então ficou o campo vai ser 2 dividido por 3, né? 2 dividido por 3 vezes 10 a menos 2. Quando for lá para cima vai ficar positivo. Então esse cara, ele viraria um mais 3. Então ficaria menos 4, né? Vezes um 10 a menos 4 Tesla. Então, o campo magnético que o celular ia estar sofrendo nessa situação descrita pelo que o Mateus fez, ia ser equivalente a 2 sobre 3 vezes 10 a menos 4 Tesla. Beleza, pessoal? Essa fórmula
é difícil de memorizar, né? Normalmente vocês têm muita dificuldade de guardar essas equações. Em geral, no vestibular da UERJ você tem um formulário, então isso já facilita um pouco a sua vida. E aqui eu acho que vale a pena até você tentar se esforçar um pouco para garantir que você memorize essas equações. Faz bastante exercício aí de magnetismo e tal, porque aí você vai batendo na tecla dessa equação e isso fica guardado na sua cabeça, tá bom? Não deixa de conferir também as equações que falam do campo magnético na espira e no solenoide, tá? É importante, pode aparecer na sua prova. Um grande abraço e a gente se vê. Tchau, tchau!